Graça e a paz de Jesus. Amém. Um bom dia a todos. Quero agradecer pela oportunidade e o privilégio de estar aqui com os irmãos, conhecendo a segunda igreja batista do Jardim Carioca, né? Obrigado, pastor Robson, pelo convite. Estou muito contente de estar aqui e poder participar desse momento com os irmãos. Estou me sentindo muito à vontade, viu, pastor Robson? O senhor falou para eu me sentir à vontade, eu estou. E essa é minha filha Lara, tá bom, gente? Ela gosta de dançar, mas ela gosta de dançar sozinha. Então, por isso que ela esperou todo momento, porque agora é a vez dela, tá bom? Oi, Lara. Oi? Então, eu sou casado com a Fernanda, está aqui do lado do pastor Robson. Pai da Lara, de 2 anos, quase 3 anos. Ela faz aniversário dia 10 de outubro, né, que ela gosta de falar bastante. Estamos chegando de Curitiba, somos do Paraná, né, vivemos, na verdade, eu sou de Foz do Iguaçu, terra das cataratas, da Itaipu Binacional, fronteira com o Paraguai, que é a parte que o povo gosta bastante também, né, mas nasci lá, vivi lá até os meus 23 anos, aí em 2010 eu fui para Curitiba, para o seminário, porque lá no estado a cultura é diferente, né? Lá nós só temos uma faculdade batista, e para ser pastor batista tem que estudar nessa faculdade, né? A gente não tem outros seminários como tem aqui, ou outras faculdades como tem aqui no estado do Rio. Lá só tem a Faculdade Batista do Paraná. Então, fui para Curitiba para estudar. No meu primeiro ano lá, conheci a Fernanda, e aí então a gente começou a namorar, nos casamos, estamos casados há 9 anos. E depois de 12 anos em Curitiba, a Fernanda é de Londrina, que também é no interior do Paraná, né? Cidade tão quente quanto Campos também, né? Então, mas a gente já se desacostumou. Não sei se alguém já foi para Foz do Iguaçu no verão, sabe que lá é... Eu ia usar uma expressão aqui, mas eu não quero que ninguém experimente o inferno. Então, mas é tipo isso, né? Mas... então, viemos há 4 meses, chegamos aqui dia 6 de fevereiro, em Campos, com esse novo direcionamento de Deus, com essa missão de Deus de coordenar a nossa Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro, né? Aprendi que não é Faculdade Fluminense, não sei porquê, né? É Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, e é uma alegria para a gente poder estar vivendo esse tempo com os irmãos. Aqui fomos muito bem acolhidos, estávamos acostumados com o acolhimento nada caloroso do curitibano, então chegamos aqui, o campista nos recebeu muito bem, então tem sido uma alegria para a gente. Também estou assumindo aí o Departamento de Educação Religiosa, que a partir da próxima Assembleia vai se passar a chamar Departamento de Educação Cristã da nossa convenção, né? Dentre muitas outras coisas, somos responsáveis agora também pela revista Palavra e Vida, que é o material da convenção para a escola bíblica. Então, tem sido um ano de muitos desafios, mas de muita alegria, e está sendo um privilégio para mim poder fazer parte, né? Já estou conhecendo bastante gente, né? Além do pastor Robson, pastor Fred também, né? Então, eu já dei muita risada com esse povo, gente. Então, lá no Retiro dos Pastores, sentei numa roda um dia lá que eu tive que ir embora, porque não aguentava mais de tanta risada que eu dei, né? Mas bom demais. E é um privilégio para mim poder estar com os irmãos compartilhando a palavra, né? Então, algo que eu amo fazer com todo o meu coração. E nesse período, falar sobre algo que eu também gosto muito, que é o tema missões. Então, eu nunca saí do país, quer dizer, já fui para o Paraguai fazer missões, que era ali do lado da minha cidade, né? Mas nunca fiz missões fora desse ambiente, mas eu tenho uma história de vida missionária, porque sempre gostei muito de trabalho missionário, então participei muito de viagens missionárias, dediquei parte da minha vida como voluntário em trabalhos missionários, em presídios, em orfanatos, em lar de idosos, né? Eu também gosto muito de música, então Deus sempre usou a música para me levar para esses lugares também, então sempre foi um privilégio para mim poder participar. Então, falar de missões é algo que está no meu coração. Nasci dentro de uma igreja batista, então meu ano era preenchido por
campanha de missões locais, campanha de missões estaduais, campanha de missões nacionais, campanhas de missões mundiais, né? Então, todo trimestre a gente estava envolvido, o cofrinho, quando era criança, né? Então, isso está muito no meu coração, gosto muito, então é uma alegria para mim poder compartilhar com os irmãos sobre isso. O pastor Robson me falou que vocês estão hoje encerrando, então, né, o mês de missões, e muito vocês já devem ter ouvido falar, muito vocês já devem ter orado por missionários, devem ter ouvido sobre investir financeiramente, ou investir em oração. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre isso, sobre missão. Missão da igreja. Esse que é um tema que eu amo compartilhar. Qual é a missão da igreja? Para que a igreja existe? A razão de ser e a razão de existir da igreja tem a ver com a sua missão. E é verdade que cada igreja, cada comunidade local, possui a sua visão, missão específica. Eu não sei se aqui a igreja tem seu projeto de visão, missão, valores, né? E isso se difere de comunidade local para comunidade local. Mas, no entanto, se você pegar todas as visões e missões e valores de todas as igrejas, você vai ver que existem princípios e existem pontos que são comuns. Porque existe uma missão e uma visão da igreja que ela é imutável. Por quê? Porque ela foi estabelecida pelo próprio Deus. E nós estamos, então, todos engajados nessa missão. Ainda que as nossas missões, quando a gente fala de igreja local, elas possam se divergir de acordo com o contexto, né? Então, a missão da igreja, da segunda igreja aqui no Jardim Carioca, para temas específicos, para situações específicas, ela se difere da igreja na África, da igreja na China, porque existem outros meios para se alcançar os mesmos objetivos. No entanto, nós temos uma missão, que é o quê? De sermos agentes de Deus nesse mundo. Não é isso? A nossa missão como igreja nesse lugar, a nossa missão como igreja na cidade de Campos, no Brasil e no mundo é que sermos expressões do reino de Deus aonde nós estamos. E a partir disso, cada um se expressa da maneira que o Espírito orienta e dirige de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu contexto. E eu queria falar sobre essa missão essencial, sobre ser expressão do reino de Deus, sobre ser sinal do reino de Deus, sobre ser expressão do amor, sobre ser o corpo de Cristo aqui na terra, como o apóstolo Paulo nos orienta, sobre o valor fundamental para que essa expressão de fato ocorra na minha vida, na sua vida, na vida da igreja como um todo. Eu gosto sempre de trazer esse dado, mas eu não sei se você sabe que hoje no Brasil, segundo o último dado do IBGE, nós, os evangélicos brasileiros, e eu não vou entrar no mérito da questão sobre quem são esses evangélicos, mas nós, os evangélicos brasileiros, somos mais de 30% da população hoje. Mais de 30%. As projeções indicam que até 2050 nós seremos mais de 50% da população brasileira. E isso, quando eu olho para os dados, quando eu olho para a estatística, eu posso até olhar e dizer assim, glória a Deus, que maravilha. Daqui um pouco mais de 25 anos, nós seremos mais de 30% da população, mais de 50% da população. Mas eu preciso pensar que 30% da população é bastante coisa também, não é? De 200 milhões de habitantes, nós somos hoje 60 milhões de evangélicos. É muita gente. Só que quando eu olho para a realidade do Brasil, o que eu vejo? Parece que nós somos 30% da população? Não parece. O Brasil está de mal a pior. As coisas estão cada vez mais piorando. Sabe o slogan da campanha do Tiririca, que ele diz, pior que tá, não fica? Parece que vai ficando cada vez mais pior. Parece que tem jeito de ficar cada vez mais pior. E quanto mais nós crescemos, mais vão se revelando os casos, os escândalos, vão se revelando as corrupções, vão se revelando os abusos, as violências.
tudo no seio da própria igreja, com nomes que vão se colocando como baluartes, como arautos, né? Quem é embaixador sabe o que é arauto, como voz da igreja evangélica no Brasil, sendo preso, sendo denunciado, sendo afastado. E o nosso Brasil parece que vai ficando cada vez pior. Se você já fez trabalho em presídios, esse aqui é um chute que essa estatística vem da minha cabeça, tá bom? Mas digamos que 70%, 80% daqueles que estão presos vêm de família cristã evangélica, na maioria delas. Boa parte. Estou dando um chute aqui, mas boa parte desse povo é de família evangélica. Então nós vemos que estamos crescendo numericamente, mas parece que isso não tem surtido um efeito de transformação no nosso país. E nós precisamos estar atentos com isso, porque se a gente olhar para a história, a gente vê que países na Europa, por exemplo, onde o berço do cristianismo, o evangelho já tem sido praticamente irrelevante naquele lugar. Desculpa falar, irrelevante não é a melhor palavra, porque pode ter uma pessoa numa multidão de 100 milhões. O evangelho continua sendo relevante. Isso não é o número de pessoas que vai determinar isso. Mas o que eu quero dizer é que os europeus já não veem mais a mensagem de Jesus como uma mensagem que pode transformar a vida do ser humano e pode transformar a sociedade. Não veem mais. Porque no meio do caminho, ao longo da história, os cristãos, os portadores da mensagem do evangelho foram se perdendo. Foram abrindo mão da sua missão. Alguns dias atrás, sábado retrasado, nós estávamos no café, né, pastor Robson, e o pastor Heber Silva disse lá que nós somos um dos últimos países, dos grandes países cristãos no mundo. Porque a tendência nossa ainda é crescer bastante. Mas a gente precisa cuidar, que pode chegar um momento em que nós vamos, assim como os europeus, assim como já acontece nos Estados Unidos, que é o país que trouxe o evangelho para nós aqui, nós também vamos nos perder. E a gente vê cada vez mais nas mídias, na internet, a gente vê as pessoas cada vez mais desacreditando a verdade do evangelho. Por quê? Como diz o Gandhi, você sabe quem é Mahatma Gandhi? Quem foi Mahatma Gandhi? Foi um hinduísta muito famoso, responsável por grande transformação na Índia, na independência da Índia. Você sabe que o Mahatma Gandhi disse que o problema dos cristãos, o problema do cristianismo não é a mensagem, mas são os próprios cristãos. A mensagem do cristianismo é maravilhosa, mas o que estraga é o fã-clube. Essa é uma piada de internet, né? O problema são os cristãos, porque os cristãos não têm conseguido viver a mensagem do evangelho. Mas por que isso acontece? E aí agora eu quero chegar no ponto da nossa mensagem de hoje. Você achou que eu não ia ler a Bíblia? Mas eu vou ler a Bíblia sim. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 12. Na verdade, aquilo que eu quero falar hoje sobre aquilo que é essencial na missão da igreja, na vida do cristão, nós cantamos em praticamente todas as músicas que a gente cantou aqui hoje. A gente cantou muito aqui sobre me esvaziar, me encher de ti, a minha vida é oferta no teu altar. Eu consegui gravar algumas das frases. Eu não conhecia nenhuma das músicas que nós cantamos aqui hoje, viu? Não conhecia nenhuma. Gostei muito do repertório e fui anotando aqui as canções. Mas nós cantamos várias vezes sobre isso. Me esvaziar, abrir mão de mim, minha vida é oferta no seu altar, que o teu reino é eterno. E João capítulo 12 vai falar sobre isso. Você vai abrir lá em João, deixa eu colocar aqui também. João 12, lá embaixo, no versículo 27. O que está acontecendo aqui?
Ô, minha irmã, Deus te abençoe. Muito obrigado. Ah, esse copo, rapaz. E agora, o que eu faço? Vou ter que beber, né? Ai. Oi? Tirar. Ah, tá. Ok. Beleza. Deixa eu tomar mais um gole, então. Tá, o gosto não tá bom da água, não. O que está acontecendo aqui nessa passagem? Jesus acaba de entrar, a entrada triunfal em Jerusalém, que ele entra montado num jumentinho, e aí o povo canta, Hosana ao Rei dos Reis, Hosana é o que vem em nome do Senhor. E aí então Jesus está num momento de celebridade, vamos dizer assim, né? A cidade inteira em festa, porque Jesus está chegando. Inclusive, tem uma passagenzinha ali em alguns versículos anteriores, dizendo que algumas pessoas queriam chegar perto de Jesus, queriam conversar com Jesus. É como se Jesus fosse o cantor famoso que tivesse naquele momento ali, e o pessoal querendo chegar perto, querendo pedir um autógrafo, tirar uma foto com ele. E aí então, o que alguns dos judeus, o texto diz, que procuraram Filipe. Não, vou falar com o Filipe. Filipe é discípulo, próximo de Jesus. Ele vai arrumar uma vaga para mim lá no camarim, né? Para eu poder conversar com Jesus. E aí foi então, falou, Filipe, arruma para a gente um jeito da gente chegar perto de Jesus, que a gente quer conversar com ele. E aí Filipe então fala assim, eu sou amigo do cara, vou lá, né, resolver esse problema. Vai lá e fala com Jesus. E aí então Jesus profere essas palavras que a gente vai ler agora. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, agora minha alma está angustiada. O que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi para isso que vim, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, já o glorifiquei e o glorificarei mais uma vez. E a multidão que estava ali, deixa eu só ver se eu... é isso mesmo, está certo. A multidão que estava ali e ouvira dizia ter sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Jesus respondeu, esta voz não veio por minha causa, mas por causa de vós. Chegou a hora do julgamento deste mundo e o seu príncipe será expulso agora. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso referindo-se ao modo pelo qual morreria. Aí a multidão respondeu, sabemos pela lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Eles não sabiam ainda quem era o Filho do Homem. Jesus então lhes disse, a luz estará entre vós por mais algum tempo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Crede na luz, enquanto atendes, para que vos torneis filhos da luz. Depois de falar essas coisas, Jesus se retirou e ocultou-se deles. Embora Jesus realizasse muitos sinais, eles não creram. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pois como também disse Isaías, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Contudo, muitas autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Olha só o que está acontecendo aqui. Muitos creram em Jesus, mas por causa dos fariseus, diziam que não, fingiam que não criam, porque eles não queriam ser expulsos, pois preferiam a glória dos homens à glória de Deus. Então Jesus falou em alta voz, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz do mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, pois não vim julgar o mundo, mas para
salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que tem pregado, essa o julgará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-me a dizer o que falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Assim, o que eu falo é exatamente o que o Pai me ordenou. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse texto. Te agradecer pelo privilégio de podermos ouvir a tua palavra. Senhor, que o teu Espírito agora use as Sagradas Escrituras, a palavra do teu servo, para entrar no nosso coração como uma espada de dois gumes. Que ela traga, sim, conforto às nossas almas, mas que ela traga também, ó Deus, incômodo. Ela traga para nós um desconforto, para que nós desejemos, ó Deus, caminhar ainda mais próximos do Senhor. Assim que nós oramos em nome do teu Filho amado. Amém. Queridos, esse texto aqui eu gosto muito, porque aqui Jesus traz o conceito, ou traz uma razão para o seu ministério na terra. O título, na minha versão aqui do versículo 27, diz: Jesus fala da sua morte e glorificação. Hoje na nossa EBD, aqui eu participei da EBD com os irmãos aqui no templo mesmo, e nós estávamos ouvindo o nosso professor e alguns colegas também falarem sobre exatamente esse assunto. A morte e a glorificação de Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, e ele subiu aos céus, e ele um dia voltará. Hoje em dia, muitas pessoas têm tido dificuldade em crer. Como Jesus demorou muito para voltar, não sei se ele vai voltar literalmente, pode ser que ele volte. Parece que a volta de Jesus foi só um sentido figurado que quiseram dar. Mas essas descrenças, elas não são dos dias de hoje. Essas descrenças acontecem desde o início da igreja, porque as pessoas achavam que Jesus ia voltar dali uns dias, né? Não ia demorar muita coisa. E quase 2000 anos se passaram e Jesus ainda não voltou. Então, fazem 2 anos que as pessoas desacreditam a volta de Jesus. No entanto, a mensagem central da Igreja de Cristo é anunciar as boas novas desse Evangelho. Essa boa notícia, que é a volta do Cristo. Aquele que morreu, entregou a sua vida, e por causa desse ato sacrificial, hoje nós temos vida eterna em Jesus. Porque Jesus entregou a sua vida por nós, porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, nós temos o privilégio ou a alegria da vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. E a missão da igreja nada mais é do que anunciar essa mensagem. A missão da igreja nada mais é do que vivenciar ou proclamar a mensagem do Cristo que morreu e que ressuscitou. No entanto, meus irmãos, como nós fazemos isso? Nós fazemos isso a partir da imitação desse Cristo. Nós fazemos isso a partir do seguir a esse Jesus. Como que eu faço para ser um cristão? Primeira coisa, você confessa Jesus como seu Salvador, o único e suficiente Salvador pessoal. Segunda coisa, você olha para a vida desse homem e viva conforme ele viveu. Se nós fôssemos 30% da população brasileira, olhando para a vida de Jesus e vivendo da maneira como ele viveu, nós já teríamos transformado o nosso país. Nós já teríamos impactado o nosso país. Acontece que a grande maioria dos cristãos hoje são como aqueles que celebraram Jesus na entrada triunfal em Jerusalém. Querem desfrutar da parte boa. Querem receber o milagre. Querem receber a palavra de conforto.
Querem frequentar uma igreja que tem um louvor lindo como esse aqui, que nós participamos? Querem frequentar uma igreja que tem ar-condicionado, porque no calor de campus não dá para uma igreja sem ar-condicionado? Querem frequentar uma igreja com cadeiras confortáveis? Querem se sentir bem? Querem ter uma palavra de qualidade? Que o pastor Robson estude muito a Bíblia para ele me trazer uma boa palavra, porque não quero palavrinha mais ou menos. Querem desfrutar das coisas boas da vida cristã, mas uma pouca parte desses 33% estão dispostos a viver a vida de sacrifício que Jesus nos ensina, a vida de entrega. Tem um outro momento, na verdade, em Mateus, nessa mesma história, em Mateus, Mateus narra de uma outra perspectiva, e ele diz assim, que Jesus fala que a semente, para dar bom fruto, ela precisa fazer o quê? Morrer. Uma semente só gera fruto, só brota uma árvore se ela morrer. Não é possível uma igreja que sinalize o reino de Deus na sua forma mais sincera possível, sem que a igreja esteja disposta a sacrificar-se. E sacrifício foi o gesto máximo da revelação de Deus por nós. Sacrifício foi a expressão máxima da revelação de Deus por nós. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez uma tatuagem no braço com o nosso nome. É isso que o texto diz? Deus amou o mundo de tal maneira que deu um carro zero para todos os seus filhos. Deus, até aqui teve a pequenininha que estranhou, que besteira é essa que o pastor está falando aí? O texto não diz isso, né? O texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. E se a gente analisa isso numa perspectiva da Trindade, entregou a si mesmo. Se entregou por amor. O apóstolo Paulo orienta a gente, os casados, né? Esposas, sejam submissas aos seus maridos, ou seja, abram mão de si por amor aos seus maridos. E ao mesmo tempo ele diz assim, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, não existe casamento sem entrega, sem doação de um e do outro. Não existe. Da mesma maneira, não existe missão sem disposição ao sacrifício. Não existe. Uma igreja não pode ser missionária se ela não estiver disposta a doar-se, a sacrificar-se, a abrir mão de si. Não tem como. Jesus vai dizer que quem quiser vir após mim tem que fazer o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Em outro momento, quando o jovem rico chega para Jesus e fala assim, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Primeiro Jesus assim, por que me chamas bom? Jesus pergunta isso para ele porque o jovem rico sabia que Jesus era de fato filho de Deus. Olha só que seriedade. E aí depois ele diz assim, vai lá, né? O jovem rico diz que ele já sabia toda a lei, ele sabia de cor a lei, porque aquilo era comum na época, né? E aí ele diz assim, uma coisa te falta, vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e então me segue. Aí você vai ter um tesouro no céu. Jesus estava ensinando o jovem rico a sacrificar-se, porque sabia que o dinheiro, que as posses que o jovem rico tinha, eram parte de quem ele era, para ele. E aí o jovem rico faz o quê? Vira as costas, triste, porque ele não conseguiu negar-se a si mesmo e tomar a cruz com Jesus.
E é interessante que a história continua e Jesus diz assim, fala para o jovem rico, volta aqui, ó, vamos combinar um negócio, dá só metade, fica com metade, metade e me segue, é isso? É isso que diz o texto? Lá no Paraná é isso, não é? Aqui não é em Campo? Não, estou brincando, não é não. Não é isso que diz o texto. O texto diz que Jesus ainda olha para os discípulos e fala assim, quer ir junto? Quer ir junto? Porque quem quer me seguir tem que abrir mão de tudo. Não existe desconto para seguir a Jesus. Não tem promoção para seguir a Jesus. A missão da igreja exige sacrifício e não tem desconto para isso. Por isso que nós cantamos tanto aqui hoje já, sobre doar, sobre esvaziar, sobre enchermos de Deus. O próprio Paulo vai dizer, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já estou crucificado com Cristo, ou seja, já morri, a minha carne já foi. Se tem alguma vida em mim agora, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. O Jardim Carioca vai ser impactado pelo amor de Jesus, à medida que a vida de cada um dos irmãos estiverem crucificadas com Cristo. E as vidas que vivem por aí são as vidas de Cristo vivendo na vida de vocês. Amém? Quando Jesus nos ensina a nós nos negarmos a nós mesmos, quando Ele diz que a gente precisa abrir mão de nós mesmos para nós termos vida, no mesmo texto da semente, Jesus vai dizer assim, aquele que procura a sua vida, aquele que está procurando um sentido para a sua vida nas coisas do mundo, ele vai perder a própria vida. Vai perder a sua vida procurando sentido nela. Ao contrário, aquele que odeia a sua vida, ou aquele que abre mão da sua vida por amor de Jesus, aquele vai encontrar. Jesus sabe que não existe vida em viver para si. Não existe, meus irmãos. Não há vida em viver para si. Sabe por quê? Porque os nossos desejos, eles são um poço sem fundo. Os nossos desejos, eles não se satisfazem nunca. Os nossos desejos, eles nos levam sempre para aquilo que é confortável, para aquilo que é mais cômodo, para aquilo que é egoísta. Seja sincero. Não é assim que funcionam as coisas? Paulo já dizia isso. Até o Freud já disse isso. Que o id, né, um dos conceitos do Freud, da psicanálise, tem a ver com a nossa pulsão, os nossos desejos. E que nós somos movidos pelos nossos desejos. Então a gente está sempre buscando satisfazer esse monstro que tem dentro da gente aqui. A gente está sempre buscando matar a fome desse estômago gigante que tem dentro da gente. E a gente corre atrás de algo, e quando a gente alcança aquele algo não é mais suficiente. A gente já quer outro algo. E assim a gente vai correndo atrás. Eu vivia de aluguel, agora eu quero ter a minha casa própria. Consegui a minha casa própria, mas agora a minha casa própria só tem 2 quartos, eu quero um com 3. Aí tenho a casa própria de 3, mas essa daqui só tinha uma suíte, eu quero uma com 2 suítes agora. Se eu tiver... Às vezes a gente não corre atrás porque é muito distante das nossas possibilidades, mas a gente continua insatisfeito. Ai, se pudesse ser. Ai, se fosse. Ai, se fosse diferente. Ai, como eu gostaria que fosse. E a gente vai sempre direcionando a nossa vida para aquilo que a gente nunca vai alcançar. Na filosofia há quem diga que o ideal não existe,
porque a gente nunca chega. Conforme a gente vai, digamos que esse é o seu nível, sua meta ideal. Conforme você vai subindo, o seu ideal também vai subindo. Eu lembro do meu primeiro trabalho, eu ganhava R$ 180 por mês, estagiário. Quando eu fui no meu primeiro mês de trabalho, eu falava, gente, o dia que cair esses R$ 180 na minha conta, eu vou fazer uma miséria. Eu estou rico com R$ 180. É muito dinheiro. Eu vou comprar roupa, eu vou sair final de semana. Rapaz, eu vou fazer tanta coisa. Só não vou poder comprar gasolina, né? Mas é interessante que no segundo mês dos 180 eu já falava assim, gente, eu precisava ganhar um pouco mais. Porque esse 180 está pouco. Não está dando. E aí vai indo. E aí o salário aumentou, mas dali a pouco ele já não era mais suficiente. E aí foi aumentando. Não aumentou muito, tá? Até hoje, mas é um pouco mais de R$ 180, né? Acontece que se nós não cuidarmos, os nossos desejos nos consomem. Eles roubam o nosso tempo. Eles roubam a nossa alegria. Eles roubam o nosso tempo. Eles roubam as pessoas de nós. Eles roubam tudo. As nossas brigas hoje, as nossas discussões hoje, se você for olhar na raiz das discussões, elas têm base numa luta de egos. Eu quero que o meu desejo seja suprido em detrimento do seu. Por isso que Jesus fala assim, ó, se você tem 2 túnicas, dá uma para quem não tem nenhuma. Jesus não estabelece mínimo. A partir de quem tem 2 salários mínimos, aí começa a compartilhar. Até 2 não precisa. Jesus não faz isso. Se você tem 10 túnicas, então você pode compartilhar 5. Não. Se você tem 2, já deu uma para quem não tem nenhuma. Porque Jesus sabia que a partir do momento que você tem 2 túnicas, você já vai olhar para ela e falar assim, não, mas se eu tivesse 3, seria melhor. Porque daí eu uso uma para trabalhar, uma para ir para a igreja, uma para ficar em casa. Aí você tem 3, eu queria ter 4, porque daí 2 para ir na igreja, daí eu não fico repetindo a mesma. E assim vai indo. E aí vai. Então Jesus fala assim, quer saber? Matem os desejos de vocês. E como eu sou o Criador de vocês, eu sei o que é melhor para vocês, eu satisfaço a vida de vocês. Confiem em mim. Confiem em mim. Sacrifiquem-se. Doem-se. E deixa que eu vou trazer sentido à vida de vocês. É isso. Por que eu estou dando toda essa volta, irmãos? Porque a igreja de Jesus, ela é convocada, ela é chamada para se sacrificar, abrir mão de si, para que a vontade de Deus se cumpra através de nós. É isso. É isso. Nós não estamos aqui para estabelecer regras, nós não estamos aqui para estabelecer moral, nós estamos aqui para amar as pessoas, porque Ele nos amou primeiro, e através desse amor, essas pessoas são transformadas pelo poder de Deus, e também são levadas a amar outras pessoas, que são levadas a amar outras pessoas. É isso, essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. A gente não está aqui para brigar na televisão com relação aos nossos valores. A gente é chamado para amar. Quantas vezes você viu Jesus batendo boca com as pessoas sobre coisas que ele achava interessante? Jesus só discutia quando começavam a briga, né? E ele não discutia, ele ia lá e falava assim, é assim e acabou. Esse é o reino. Quem quiser, quem concorda comigo, me segue. Quem não concorda, está tudo bem. Siga a sua vida. Nós somos chamados para amar, irmãos.
vida de sacrifício, vida de entrega, vida de doação. As pessoas precisam muito mais dos nossos gestos de amor e compaixão do que as nossas palavras, que muitas vezes para elas são sem sentido. A gente tem vivido o tempo e que fala-se muito sobre se posicionar. Porque a igreja precisa se posicionar contra isso, contra aquilo. Mas posicionar-se não é necessariamente bater boca. Posicionar não é necessariamente ofender. Posicionar-se é posicionar-se em amor. É assim que eu me posiciono. Posicionar-se é posicionar-se me colocando no lugar do outro, é tendo empatia pelo outro, independente dos seus gestos ou do seu comportamento em relação a mim. Eu preciso amar. Por que eu preciso amar? Porque não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. É isso. É isso. Imagine você 33% de uma população de 200 milhões de habitantes amando como Cristo amou. Imagine você. Imagine vocês. Não sei se você sabe, mas nós somos hoje 148 igrejas batistas na cidade de Campos. Só para você ter uma ideia, no estado do Paraná inteiro tem 300. Só em Campos tem 150. Nós somos mais de 2.000 igrejas no estado, né? Considerando as duas convenções, né, pastor Robson? Agora você imagine 150 igrejas batistas expressando o amor de Deus na cidade de Campos. 500 mil habitantes. Esse é o chamado de Deus para nós. A missão de Deus para nós. Sermos crucificados com Cristo, morrer com Ele. Agora eu vou falar para você, não é nada fácil. O próprio Cristo aqui sentiu o peso de morrer. Em outro momento ele vai orar a Deus e ele vai dizer o quê? Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, porque é muito difícil, é muito pesado. No entanto, cumpra essa sua vontade, não a minha. Essa também deve ser a nossa oração. Cumpra, Senhor, a tua vontade e não a minha. Nós temos uma história enquanto batistas muito bonita. Nós somos uma congregação democrática, né? A grande maioria das nossas decisões são tomadas em assembleia. E todos os membros têm o mesmo direito de votar, de decidir, de opinar, de se expressar. E isso é lindo demais. Mas, por outro lado, a gente já viu essa democracia levar a gente a umas discussões sem sentido nenhum, não é verdade? Você que tem bastante tempo de batista aí. Quantas assembleias perderam-se horas para discutir cor do prédio que ia pintar? Que tipo de banco que ia comprar para a igreja? Porque muitas vezes nós éramos levados pelos nossos desejos. Eu acho que o palco preto é mais bonito. Eu acho que o palco branco é mais bonito. E aí tem que ser a minha vontade. E a gente vai perdendo tempo, vai perdendo a vida, buscando coisas que não fazem sentido. Lá em Mateus capítulo 9, Jesus diz assim: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Precisamos orar a Deus para que Ele mande mais trabalhadores para a seara. Nós temos muito mais coisas importantes para nos dedicarmos lá fora, do que nos preocuparmos com pequenas coisas daqui de dentro. Tem coisa aqui dentro que é importante a gente tratar também. Mas a gente precisa ter discernimento no espírito daquilo que nós precisamos fazer.
E eu quero encerrar dizendo que é muito difícil a gente abrir mão dos nossos próprios desejos. O próprio Paulo fala isso, nós já cantamos aqui isso também hoje. Essa é uma luta diária que nós temos entre o espírito e a carne. O espírito quer aquilo que é contrário à carne, e a carne quer aquilo que é contrário ao espírito. Então é uma luta todos os dias. Estar crucificado com Cristo é um exercício diário. Todos os dias eu preciso acordar, talvez até de hora em hora, talvez a cada meia hora, talvez a cada minuto, e eu preciso orar: Senhor, estou crucificado com Cristo, e a vida que eu vivo não sou mais eu quem vivo, mas é o Senhor que vive. Talvez eu preciso fazer essa oração no dia da assembleia. Talvez eu preciso fazer essa oração lá em casa, na discussão com o esposo, com a esposa, com o filho, com os pais. Talvez eu precise fazer essa oração no meu trabalho. Talvez eu precise fazer essa oração quando eu estou diante do meu orçamento mensal. Talvez eu precise fazer essa oração quando o pastor Robson fala sobre a nossa campanha de missões. Talvez eu precise fazer essa oração quando o irmão precisa de mim. Talvez eu precise fazer essa oração quando pessoas precisam de mim. Talvez eu precise fazer essa oração sabendo que Deus está me chamando para um ministério específico. E eu estou abrindo mão dele porque eu queria ganhar dinheiro, na verdade. E se eu fizer isso aí, eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa. Eu queria ter uma vida mais confortável. E se eu fizer isso, eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa. É igual o chamado para o ministério pastoral, né, pastor Robson? Uma vez me perguntaram: pastor, o senhor já pensou em abandonar o ministério pastoral? Aí a piadinha que a gente faz, né, irmão? Toda segunda-feira. Várias vezes a gente pensa. Várias vezes a gente quer desistir. Porque nós dedicamos a nossa vida integralmente para cuidar de pessoas. E a gente cuida, né, pastor Fred? Vai atrás, vai, corre atrás, cuida, fala, aconselha, ensina. E na primeira oportunidade que a gente recebe alguém criticando, falando mal pelas costas, ou simplesmente abandonando, aí o sentimento que vem, né, pastor Silas, né? O sentimento que vem: quer saber? Eu vou cuidar da minha família, vou arrumar um emprego que eu ganhe dinheiro, que eu tenha uma vida confortável, eu não vou viver isso aqui mais não. Ninguém quer saber de nada. Quantas vezes esse pensamento não vem na minha cabeça, no meu coração? O povo não quer saber de nada, tem que deixar sofrer mesmo. Mas aí o texto vem: eu estou crucificado com Cristo. A vida que eu vivo, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E o bom de tudo isso é que Jesus não nos deixa na mão. Ele não nos deixa sozinho nesse exercício. O próprio Cristo se encarrega por nos ensinar a termos uma vida de sacrifício. A começar pelo próprio gesto dele de sacrificar-se. Deus não espera de nós nada que Ele já não tenha feito por nós. Tudo que Ele espera de nós, Ele já fez por nós. Ele espera de nós amor, porque Ele nos ama. Ele espera de nós sacrifício, porque Ele já se sacrificou por nós. Desejo do meu coração é que a cada dia você possa entregar a sua vida como oferta de sacrifício ao Senhor, e para que Ele viva em você, e que através da vida dEle em você, o mundo veja as boas obras de Deus em você, e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Que você seja sal e luz. Lembrando que o sal, ele faz toda a diferença na qualidade do sabor da comida. Mas ninguém celebra o sal. Você não come uma comida gostosa e diz assim: gente, que sal é esse? Não. Você come uma boa carne e fala assim: gente, que sal maravilhoso. Que sal foi esse que vocês colocaram aqui nessa carne? Ninguém faz isso.
O sal tem todo... Mas se uma carne está sem sal, você sente na hora. Está sem sal. Nós somos sal da terra. A nossa vida serve para temperar o mundo. Deus quer usar a nossa vida para que o mundo experimente a vida com vocês e fale, gente, que vida é essa? Que coisa boa é essa vida? Mas que a glória não seja para você. A glória seja para o nosso Pai, que está nos céus. Amém? Que Deus te abençoe. Quero pedir para você ficar em pé para a gente orar mais uma vez. Eu não perguntei para o pastor Robson quanto tempo eu tinha, então me perdoe se eu extrapolei o tempo, pastor, mas eu quero orar. E eu quero convidar você... Pastor, até que horas é o culto, pastor? Fica tranquilo, porque eu queria pedir uma música do Ministério de Louvor. Pode ser? A primeira música que a gente cantou. Pode ser? Por favor. Obrigado, viu? Eu quero fazer essa oração com você e a gente vai cantar esse louvor. Mas eu gostaria de pedir que você tivesse o teu tempo de reflexão com Deus aí. Porque eu não preciso ser um vidente, não preciso ser um adivinho para dizer que todos aqui têm coisas no seu coração que precisam ser sacrificadas ainda. Todos aqui têm alguma coisa na vida que ainda está sendo uma procura pelos próprios desejos. Todo mundo. Seja criança, seja adulto, seja idoso, seja pobre, seja rico, todo mundo tem. Eu queria convidar você a fazer essa oração agora de falar, Senhor, lembra do salmista? Sonda-me, Senhor, e me conhece. A palavra ainda não me chegou à boca, mas Tu já conheces, Senhor. O Senhor conhece o teu coração. O Senhor sabe o que se passa no seu coração. O Senhor tem o melhor para você. O Senhor conhece a tua vida. Na história que Ele escreveu, que Ele está escrevendo da humanidade, contempla a tua vida e contempla aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Mas para isso, o Senhor Jesus te convida hoje para uma vida de entrega e sacrifício. Assim como Ele amou o mundo de tal maneira e sacrificou-se por nós, Ele convida você a se sacrificar hoje também, para que Ele possa realizar a obra que é dele através da sua vida. Nós não somos o centro da vontade de Deus. Deus não é o ídolo ao qual nós estamos aqui pedindo e desejando coisas e Ele se desdobra em 1000 para fazer a nossa vontade. Não. Deus está convidando, chamando a humanidade para um relacionamento de amor, um relacionamento de redenção. Um relacionamento que começou lá no Éden, mas que por causa do pecado ele foi desvirtuado. E por sua graça e misericórdia Ele quis que o instrumento pelo qual o mundo conhecesse o amor dele somos nós, a sua igreja, o seu povo. É você, meu querido, é você, minha querida, minha irmã, meu irmão. Mais importante do que ajuntar tesouros aqui na terra, mais importante do que querer satisfazer os seus desejos pecaminosos, Deus nos convida hoje para respondermos ao seu chamado, para respondermos ao ministério que Ele tem para mim e para você.